investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Um spoiler. Do Lixo a Paris é o título do livro que ela está escrevendo neste momento. Economista, professora, palestrante, consultora, mentora, embaixadora, colunista, escritora, ativista, LinkedIn Top Voice. Ela carrega uma lista interminável de crachás. Mas o que mais tem orgulho em ostentar é o de filha de faxineira. Uma menina que saiu da periferia de Porto Alegre para se tornar uma das mulheres negras brasileiras mais influentes no mundo corporativo. Nossa entrevistada dessa semana é Dirlene Silva, um exemplo inquestionável de que a educação transforma vidas. Quando criança, Dirlene sofreu na pele o preconceito racial, inclusive da própria professora, o que a isolou na escola. Sem colegas, fez do livro seu melhor amigo. Uma aluna dedicada na escola pública, conseguiu uma bolsa de estudos na melhor escola particular de Porto Alegre e teve o apoio da mãe e das irmãs para continuar estudando. Com muito esforço, concluiu o ensino médio, ingressou na faculdade de economia e se formou, partindo para uma carreira de 30 anos como executiva. Por conta da pandemia, foi demitida pela primeira vez e se sentiu arrasada. Mas para quem passou por tantas dificuldades, acabou entendendo que aquele sentimento não passava de orgulho ferido. E aconselhada por amigos e amigas afroempreendedores, decidiu empreender e fundar a DS Estratégias e Inteligência Financeira. Para quem acha que Dirlene teve sorte na vida, sua resposta é direta. A sorte existe, mas só a encontrei porque estava trabalhando duro. Confira agora os principais trechos da entrevista. No teu perfil no LinkedIn, você diz ser adepta da filosofia africana Ubuntu. Quais são os princípios dessa filosofia? A filosofia africana, as pessoas falam Ubuntu, outros falam Ubuntu, eu acabo falando Ubuntu, me identifico mais, né, com a sonoridade Ubuntu. Ela é uma filosofia de reconhecimento da humanidade da outra pessoa, né? Como nenhum de nós é tão importante quanto todos nós juntos. Reconhece que tu é tão ser humano quanto eu sou. Então, é uma filosofia de solidariedade para com o próximo, né, de reconhecimento de humanidade. Só que eu sou uma pessoa assim, eu tenho uns pensamentos, né, muito, muito loucos, muito estranhos, né, e já pensava isso há muito tempo. E aí, quando eu conheci a filosofia, eu pensei assim, nossa, é isso o que eu penso, né? E aí me coloco, né, passei a me colocar, me identificar como, eu sou, né, adepta da filosofia africana, Ubuntu, e assim aconteceu. Né? Então, a maioria dos meus posts no LinkedIn, né, eu termino com essa saudação, meus artigos também. Quais são essas palavras, essa frase que você disse que você tem como um mantra, assim? Eu sou porque todos nós somos. Exato. Né? Significa, né, na real, é que eu não sou tão importante quanto o outro não é tão importante, todos nós somos importantes. O coletivo é importante. É coletivo. Acho que a filosofia reflete muito também da tua própria história, né? Sempre, né, Luiz Cláudio, não é um fato só que te leva a chegar a um determinado, né, momento, uma situação. São muitas coisas. Então, eu chamo de algumas coincidências. Eu nasci com desejos de ter coisas que eu nunca vi. Né? Tem a Lisiane Lemos, hoje em dia, posso chamar a Lisiane de minha amiga, né? Ela diz assim, que a gente sonha com aquilo que a gente vê. E eu costumo dizer para a Liz, eu sonhei com coisas que eu não vi. Então, por exemplo, eu nasci com uma vontade de estudar, só que na minha família não tinha ninguém que estudasse. Como isso? Então, o que aconteceu? Quando eu fui para a escola, né, com 7 anos, e as crianças me destratavam, e tem um episódio muito forte para mim, que é uma coisa que pega muito na minha vida, que a professora me rechaçava. Né? E aí, inclusive, tinha uma menina que era a única menina que brincava comigo, pelo fato da professora me destratar, essa menina também se afastou de mim. E aí, cada vez mais, eu me fechava num mundinho só meu, ali no meu caderno, né, escrevendo e tal, eu ia para casa. Então, eu morava numa vila de chão batido, né, sem asfalto, sem luz elétrica, sem água encanada, sem saneamento básico, sem nada. Então, para mim fazer o tema de casa era como se fosse um refúgio
e uma distração. Né? Então, aquilo virou cada vez mais a minha distração. Então, estudar, para mim, né, cada vez mais foi, né, essa distração, esse passatempo, e o caderno, meu amigo, que por ser uma ótima aluna, como me transformei, né, então, e a minha mãe fazendo uma faxina na casa de uma pessoa, que essa pessoa era a secretária de educação do município. E a minha mãe é uma pessoa que ela é muito extrovertida, né? Então, conversando, não sei o que, tal, a pessoa estava falando, começou a falar para ela, eu tô com umas bolsas de estudo para distribuir, que não sei o que, tal. E, tu conhece alguém que, né, que tenha criança, adolescente, tal? Eu disse, minha filha, né, mais nova, gosta muito de estudar. Né, o que precisa? Aí disse, tem que ser uma das melhores alunas, né, de escola pública, tem que ter ótimas notas, tal. Eu disse, minha filha é. Então, você imagina uma menina, eu tinha 12 anos na época, né? Já tinha o slogan, né? De filha da lixeira, né? Minha mãe já era gari, a mãe era gari, e ainda fazia faxinas para conseguir sustentar 3 filhas. Fui, né, para essa melhor escola da cidade. Então, a gente pensa que para se manter, né, numa escola, numa faculdade, tal, basta não pagar mensalidade. Nossa, ledo engano, né? Mas, ao contrário que acontecia, né, lá quando eu entrei na escola com 7 anos, né, que teve um episódio que marcou muito forte, esse da professora, né, me destratar, os professores que eu tinha nessa escola, eles me tratavam muito bem. Eu tinha um ou dois amigos, né, dentro da sala de aula, né? Os outros mesmo não se afastavam, não queriam contato com uma menina negra, né? É isso que acontecia, mas não me ofendiam, né? Mas os professores, eles me davam muita atenção. Acredito que era por ser uma boa aluna, né? E acredito também que eles percebiam em mim o que acontecia, porque eu chegava na sala de aula transtornada. Né? Então, a gente via um momento, anos 80, anos 90, Luiz Cláudio, que a gente não falava de racismo. O padrão de beleza, a gente vê que não era, porque na TV, o que a gente via? Só pessoas brancas e os negros fazendo papel de escravo, empregados operacionais, enfim, era isso que tinha. Né? Então, o padrão de beleza, eu era feia, só pela cor da minha pele eu já era feia. E por esses professores, eles sempre ali me instigando e me instigava a ser uma melhor aluna que eu já era. Né? Então, aliás, eu lembro na 7ª série, que a gente tinha aula pela manhã e pela tarde, né? Eu não teria condições, né, tanto por dinheiro, quanto por morar longe e tal, de sair da aula pela manhã, ir para casa almoçar e depois voltar, né, para o turno da tarde. E aí, falando dessa dificuldade, mas o que eu faço agora? Porque eu não tenho dinheiro, não tenho. Né? Eles me deram a ideia, mas por que você não vai para a biblioteca? No turno da tarde, depois da saída da escola, voltar para a biblioteca, né? Para vir para casa junto com a minha mãe, ali às 6 horas. Né? Eu acho que o seu vídeo, poucas pessoas devem lembrar o primeiro livro. Mas para mim foi tão marcante, porque, assim, uma família muito pobre, a gente tinha livros. Né? Então, o que eu tinha lido eram os livros didáticos da escola. Eu passei pela sessão de livros de psicologia, que hoje se chama autoajuda, né? E eu olhei e pensei assim, nossa, psicologia é uma coisa que me interessa, porque eu tinha em mente que sei lá, eu tinha que fazer alguma coisa para parar com aquela situação que aqueles meninos, que era o que mais me incomodava, estavam fazendo sons de macaco enquanto eu passava. Né? E eu tinha comigo que eu tinha que reagir de alguma forma, mas não tinha coragem. E comecei, eu li todos os livros da biblioteca do Joseph Murphy. Tá? Aí depois comecei a ler Lauro Trevisan, ele eu já não lembro mais que eu li, mas li. Né? Acho que toda a sessão ali de autoajuda da biblioteca. E aí eu comecei a traçar um plano. E até hoje eu sou muito assim, dificilmente para mim uma coisa é só aquilo que parece. Eu sempre fico pensando, mas tem alguma coisa por trás. E a mesma coisa um livro. Eu leio um livro, eu fico arquitetando um plano, pensando, mas tem alguma coisa a ver. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu sempre tiro algum aprendizado daquilo. E foi justamente aí que eu peguei, eu posso fazer diferente. Né? E aí eu pensei, e a atitude que eu tenho? Eu baixo a cabeça e choro. E eu lembro que eu conseguia dizer que eu sou protagonista da minha vida aos 15, então deve ter demorado quase que um ano. Eu vou fazer diferente, eu vou levantar a cabeça e vou cumprimentar.
As minhas irmãs, né, que são minhas melhores amigas, e os poucos amigos que eu tinha na escola, eu não tinha coragem para contar. Era engraçado que era nós, né, que sofríamos o ato, que a gente ficava com vergonha. Fui passar, e eles começaram a fazer sons de macaco, eu levantei a cabeça e cumprimentei. Bom dia? Nossa, sabe aquele silêncio? Eles se espantaram, né? Eu passei. No segundo dia, eles começaram, eu fiz assim... Bom dia, vocês estão fazendo sons de macaco porque o homem evoluiu do macaco? Todo mundo começou a rir. E aí um olhou para o outro e falou assim, eu vi que eu te falei que não tinha mais graça de fazer isso. Aí depois, olha, eu passava, cumprimentava, bom dia, não aconteceu mais nada. Mas assumir esse protagonismo, de trazer para mim, né, eu posso fazer diferente. Né, e foi isso realmente que mudou a minha grande realidade, né, que eu costumo dizer que eu me tornei protagonista da minha vida aos 15 anos de idade. Né? E a partir disso, eu continuei sendo alvo de racismo também, mas só que eu estava blindada. E assim, né, então eu passei a responder, mas não de uma maneira agressiva, né, mas sarcástica. Sarcástica e se tornava... Olha, muitos amigos eu conquistei, na verdade, por causa disso. A todo momento a resposta era de mim. Mas o que aconteceu? Eu mudei a minha postura. Eu queria pegar esse teu momento de vida. Antes da gente começar a gravar, até você estava dizendo que nada é por acaso, né? Aí esse acaso, vamos dizer assim, te colocou nesse lugar de ir para a melhor escola particular. O que aconteceu a partir daí que te levou para esse momento de hoje, né? Uma carreira em finanças, por exemplo. Tem, muita água rolou debaixo dessa ponte. Imagina, aí, né, Luiz? Eu coloco assim, as coisas precisam fazer sentido para as pessoas. Eu posso dizer os caminhos que para mim deram certo. Né? Então, assim, o meu caminho, a minha verdade é o estudo. A graduação mais importante, para mim, o diploma de economia foi, né, o mais suado, o mais difícil de conquistar, porque a partir dele eu conquistei outros. Né? Então, até chegar ali a minha graduação de economia no dia 24 de janeiro de 2004, né, foi muito difícil. Tudo veio pelo gosto, pelo estudo. Então, o que chamava mais atenção lá nos anos 80, 90, era a nossa inflação, né? A gente via numa economia fechada, então teve meses que a inflação batia 80% ao mês. E aí eu via a inflação, balança comercial, câmbio, dólar, então, assim, ficava muito interessada por aquilo. E aí chegou o segundo ano, eu lembro que já nas férias eu consegui um trabalho de menor aprendiz. Aí iniciou aquele ano, eu tive uma disciplina de economia. E eu saí daquela aula dizendo que eu ia ser economista. Então, sair dali decidida a ser economista foi muito complicado, tanto que eu passei 10 anos na faculdade. Né? Eu tentei entrar na faculdade pública, ali na URGS, em Porto Alegre, não consegui. Né? Depois eu fui entender por que eu não consegui, porque eu já trabalhava, né, para poder fazer o ensino médio. Então, os meus concorrentes estudavam dia, noite, e depois à noite no cursinho, e eu trabalhava o dia todo, depois ia para o cursinho estudar, não tinha condições de competir com aquele pessoal, né? Quando eu disse para ele, eu olhei para ele e falei, mas o problema é que eu não tenho dinheiro para pagar esse valor aqui, eu consigo pagar só o valor de 3 disciplinas. Bom, quando eu disse isso para ele, não tem dinheiro, o homem se transformou. Ele levantou da cadeira dele, me chamou até a janela, vem aqui, minha filha, que eu te mostrar uma coisa. Você está vendo esse campus aqui, lindo, maravilhoso, os carros aqui no estacionamento? Eu estou vendo. As pessoas que estão aqui são pessoas que têm condições de pagar tudo isso. Se tu não tem condições, o teu lugar não é aqui. Jesus Cristo. Então, eu saí de lá e fui, na verdade, eu voltei, né, para a escola. Aí, nesse meio tempo, a escola, né, onde eu fiz ali o ensino fundamental, o médio e tal, né, eu tinha bolsa de estudos, ela se tornou primeiro uma faculdade, depois centro universitário, hoje em dia ela é uma universidade, inclusive. Então, eu voltei, né, para esse centro universitário, para essa faculdade na época, e aí aguardei, né, eu lembro que eu tentei fazer um semestre de letras, que era o que eles tinham ali, né, eles não tinham ainda outros cursos, 2 anos, né, veio, né, realmente o curso de economia, eu voltei, né, isso foi em 1997. Eu sou da primeira turma de economia, matriculado, só que eu não consegui me formar com a primeira turma, né? Mas ele tinha um significado muito importante, né? Para mim, significava o seguinte:
ter uma profissão, né, que eu fazer uma coisa que eu gosto, né, e poder viver, mas dignamente, podendo ter todo o conforto, né, do salário da minha profissão, do rendimento da minha profissão. Era isso que eu queria, esse era o meu sonho, né? E isso, graças a Deus, eu realizei, né? Logo depois que quando eu me formei, eu já estava num emprego muito bom, né? Então, trabalhei ali no universo corporativo por 30 anos exatamente, e 25 desses 30 anos foram em cargo de gestão. Então, depois que eu me formei em economia, aí sim, eu fiz 2 MBAs, viajei para caramba, fui estudar inglês, espanhol. Então, tem algo que foi muito importante, no passado aconteceu, eu fiz um podcast com o Fernando Honorato, que é o economista-chefe do Bradesco. Então, assim, quando o Fernando me contatou, eu chorei muito, né? Que eu falei para ele assim, Fernando, eu nunca consegui ser nem estagiário do Banco Bradesco, né? Trainee, nada, porque eu não tinha inglês, né? Que é super exigência. Porque eu fui fazer inglês depois de formado, porque todos os meus recursos financeiros eram para a minha graduação. Então, não tinha como, né? Então, foi depois da graduação que eu fui estudar inglês e espanhol. O que eu pude, né? Então, assim, multinacional no meu currículo tem só lá como menor aprendiz. Então, depois eu vim trabalhar em médias empresas e fui para o terceiro setor. Então, trabalhei na Federação em Porto Alegre durante 5 anos. Né? A Federação é como se fosse a Fiesp de São Paulo. Né? Então, depois da Federação, fui para uma outra instituição, na outra fundação aqui em Porto Alegre, a Fundação Escola Superior do Ministério Público. E, então, fiz a minha carreira, né, em outros locais, né, que não eram multinacionais. Assim, na época, quando eu comecei a estudar economia, eu tinha assim, esse sonho de ser executiva de multinacionais. Para mim, né, considero muito bem sucedida, né, considerando de onde eu vim. Eu aprendi na pele a diferença de equidade e de igualdade. Né? De onde eu larguei lá nas últimas posições, aliás, na última posição, né, e consegui chegar em muitos momentos, eu conseguia chegar em primeiro lugar, isso realmente é muito gratificante. Né? E aí tem esse episódio assim muito marcante, né? Já nessa vida já adulta, bem-sucedida, porque eu já tinha lá meu apartamento, casa, eu tinha conquistado, né? Todos os bens materiais que a gente quer, né? Eu pensei, eu sempre fui muito de pensar na carreira, né? Eu pensando na minha carreira, pensando assim, tá, mas fazer um outro MBA não vai ser um diferencial para o meu currículo. Eu quero fazer um mestrado. Foi onde eu cheguei nesse mestrado, que, para minha surpresa, era um mestrado internacional. Eu não estava nem interessada que era um mestrado internacional. Eu queria um mestrado. Então, e quando eu fui admitida no mestrado, eu já tinha feito 2 processos seletivos para mestrado, não tinha entrado, né, consegui entrar nesse terceiro, e era um mestrado internacional, o primeiro mestrado dupla titulação do Brasil, né, que a gente ia para a França. Eu era a única negra dos espaços, e até hoje eu costumo dizer assim, olha, quem me encontrou no ambiente profissional, para essas pessoas eu sou inesquecível, porque ninguém vai esquecer uma executiva negra. E olhando, quando eu olhei assim para a Torre Eiffel, e aí que veio essa lembrança, né, do Filha da Lixeira muito forte. Né? E eu pensei, nossa, onde a Filha da Lixeira chegou? Foi daí que eu, olhando para a Torre Eiffel, nossa, a Filha da Lixeira chegou a Paris. Linda história. Obrigado pelo spoiler do livro, Do Lixo a Paris. A gente fica ansioso aí pelo lançamento. Não esquece de me chamar para fazer um post para 25, 30 anos, trabalhando em empresas na área de finanças, de gestão. E de repente, em plena pandemia, me corrija se eu estiver errado, você foi demitida pela primeira vez em 30 anos e teve a ideia de criar a DS, Estratégias e Inteligência Financeira. Nossa, Cláudio, foi outro momento, assim, que hoje em dia, tem uma palestra, inclusive, que o nome da palestra é Quando a Demissão é uma Bênção, tá? Fui demitida, eu fiz o que tinha que fazer, tirei ali meu nome dos bancos, ok, vim para casa, e aí que eu fiquei mal. Então, durante 30 anos de carreira, eu tinha um orgulho de nunca ter sido demitida da minha vida. E eu passei a ser uma referência, realmente, na minha profissão. Né? Então, a referência de excelência, né, é a Dirlene, então, assim, que eu escolhia onde eu queria trabalhar. Né? Então, pela primeira vez,
foi como e realmente, né, decidiram por mim. Então, feriu, né, meu orgulho. Meu orgulho profissional. E quando eu entendi isso, né, eu fiquei, né, aliviada, e justamente eu lembrei muito da minha mãe, sabe? Eu lembrei, nossa, uma mulher, na época semi-analfabeta, com 3 crianças, o que fazia, né, quando era demitida? E aí eu lembrei, poxa, eu fiquei com vergonha do que eu estava sentindo, né? Porque, poxa, uma pessoa com toda a experiência que eu tenho, com todo o currículo que eu tenho, né, eu tinha um mestrado, eu posso fazer muitas coisas na vida. Né? Então, aí eu fui fazer a minha matriz SWOT pessoal, tal, e aí estava, né, na minha matriz SWOT o empreendedorismo como uma oportunidade. Né? Eu já havia pensado em empreender, já fazia quando eu saí da penúltima empresa para essa última que eu trabalhei, eu já tinha uma ideia de empreendedorismo. O que aconteceu? Só que eu me recoloquei muito rápido. E aí começou a ressurgir de novo aquela ideia de empreendedorismo mais forte. Né? Nisso, eu fui para o LinkedIn, né? Foi a maneira de eu começar a ter contato de novo com as pessoas, porque, né, a gente estava em pandemia, ninguém via ninguém, né? E começando a falar com o outro, fazer os cafés virtuais, né? Conversava muito com as pessoas, até que teve uma conversa que eu tive com a Kelly Pereira, que hoje ela é minha amiga, a gente se apresentou, tal, o que tu faz? Aí eu falei, eu tô, né, saí da empresa, tal, né, tenho uma possibilidade de empreender, mas ainda estou com receio, não consegui amadurecer essa ideia. Ele olhou para mim e perguntou assim, mas o que você está esperando? Você está criando desculpa, você está com medo, está criando desculpas para ti mesma, para te não empreender. E eu dizia assim, mas esse trabalho que eu vou conseguir vai ser o último, né? Depois eu vou empreender. Não, se tu conseguir um trabalho agora, tu não vai empreender. Não. E aí ela olhou para mim e disse assim, tu é economista, tu já calculou quanto tu investiu na tua carreira? Nossa, eu saí daquela conversa com aquela mulher assim, meu Deus, né? Doida. Minha cabeça latejando realmente, eu acho que a hora é agora. Então, assim, a minha postura, eu não tenho medo também de desistir, eu acho que isso não é fraqueza. Eu acho que é saber onde quero estar. E aí, o empreendedorismo foi vindo do segundo lugar, como ele estava como oportunidade, ele foi vindo para ser, né, o meu objetivo atual. E aí, fui continuando esses cafés virtuais, até que eu tive um café virtual, que até hoje, inclusive, é o meu post do LinkedIn, tá? Com o Jason. Ele me chamou para tomar um café virtual, ele de Porto Alegre também, se apresentamos, tal, naquele momento eu já estava realmente amadurecendo total a ideia, sabe? Já estava me colocando, eu vou empreender, né? Vou ter uma consultoria de gestão estratégica e financeira, tal. E aí o Jason é um afroempreendedor, ele começou a me falar do afroempreendedorismo, que para mim era uma coisa totalmente nova. Né? Eu fui durante 30 anos empresa da Única Negra, o Token e tal, então eu estava muito por fora, né, desse mundo do afroempreendedorismo, da União, tal, do Black Money. Ele começou a falar de Black Money, de Feira Preta, de Preta Hub, de Grana Preta, e eu lembro que eu falando com ele, eu ia anotando as coisas, né? E ele falando, tu poderia fazer assim, assado, tal, e eu disse, não, tá, saí daquela conversa com ele. Outra coisa que estava também no meu radar era ser docente, né, ser professora, né, então, pela minha formação no mestrado, poderia ser. E aí, nisso, eu achei no LinkedIn uma colega, né, que fez algumas disciplinas de economia comigo. Ela não se formou comigo, porque ela é bem mais nova. Então, ela é professora e é empreendedora. Eu disse, como chamar ela para conversar, porque ela tem 2 coisas que eu quero, né, é professora e é empreendedora. E aí começamos a conversar, ela me recebeu super bem e tal. E no final da conversa, isso uma coisa assim, Dilene, olha só, então pensa ter uma consultoria de gestão estratégica e financeira. Tá, os teus clientes seriam pessoas jurídicas, empresas? Sim, claro, tem tudo a ver, né, porque eu trabalhei 30 anos em empresa. Ela falou, tu já pensou que tu poderia escalar melhor esse teu negócio trabalhando com pessoas físicas também? Trabalhando com mentorias? Eu falei, nossa, eu nunca pensei, eu até tenho formação em mentoria, porque eu, sim, sou uma lifelong learner, fazia, né, vários cursos, mas nunca tinha exercido, né? E até eu tenho formação, mas eu nunca exerci, nunca fiz mentoria mesmo. Ela disse, olha só, eu estou precisando, né, ela tem um hub de tecnologia, eu estou precisando justamente de um mentor financeiro, aqui para mentorar novos empreendedores.
Tu quer trabalhar comigo? Eu disse, claro, aceito. Então, daquela conversa, né, como eu te falei, eu estava amadurecendo algo na minha cabeça, né, eu já saí dali para abrir um CNPJ. Né? Aí foi o embrião da DS, então. Isso, aí foi o embrião da DS. Então, eu já abri o meu CNPJ, né, já entendi que, além de trabalhar com PJs, né, eu poderia trabalhar com PFs também. Né? Então, eu modelei, né, o hub dela é de modelagem de negócios. Né? Então, eu modelei o meu negócio dentro da empresa dela, né, da Vanessa, que também, inclusive, até uma pessoa que eu cito hoje no meu post de hoje, né, que é uma economista. Então, sempre costumo dizer para a Vanessa que ajudar uma colega de profissão, né, um colega de profissão, não gera concorrência, gera admiração. Assim, até hoje ela tem uma admiração, eu tenho uma admiração enorme por ela, né, ela é uma referência para mim, porque ela me ajudou muito nesse início. Né? Então, imagina, ela me ensinou a trabalhar. Né, que é como tá, questão de consultoria para as empresas, ok, sabia que você está trabalhando há 30 anos, né? Mas a mentoria, embora tive a formação, nunca tinha feito. Então, ela me pegou pela mão realmente e me ensinou. Né? Então, hoje, na DS, então, tem essa frente, né, das pessoas jurídicas, né, de trabalhar com gestão estratégica. Eu costumo dizer assim, não é só financeiro, que era o que eu, né, no meu último trabalho, eu fiz muito disso. Não é só financeiro. Porque, inclusive, o meu título da minha dissertação, tá, é justamente alinhamento estratégico entre pessoas e organização. É entender que os resultados são gerados pelas pessoas. Então, quando a gente pensa finanças, a gente não pensa só finanças puras, tem que pensar lá na ponta, quem é que está gerando o resultado? Né? Então, eu trabalho com essa gestão estratégica para as empresas, né, e trabalho, né, com mentoria para as pessoas, para novos empreendedores, né, tem uma linha. Hoje em dia eu não consigo mais trabalhar junto com a Vanessa, né, porque acabei, né, tendo muito trabalho dentro da DS. Então, assim, eu trabalho muito com pessoas que pensam em empreender, né, pessoas que já empreendem, né, e pessoas, eu costumo chamar os passantes, né, que são as pessoas que querem ter uma vida financeira, né, mais organizada, mais saudável. Trabalho com essas pessoas também. E aí, junto, com tudo isso, quando eu lancei a ADS, Luiz Cláudio, teve de novo a coincidência aí, né, que veio o LinkedIn Top Voice. Quer dizer isso, né? Teve um outro acaso, entre aspas, que ao mesmo tempo que você estava começando a DS, você foi indicado a LinkedIn Top Voice. Né? E isso foi bastante importante nessa tua nova jornada aí. Exatamente, porque assim, de uma empreendedora, né, que tinha a ADS, eu passei a ser muitas coisas, porque daí do LinkedIn Top Voice me veio convite para dar aula, né? Hoje em dia sou professora da Conquer, sou embaixadora da Conquer, embaixadora do Mulheres Negócios de Portugal. Veio o convite para ser colunista, né, do blog Prateleira de Mulher, depois do Banco Pan. Né? Veio o convite para ser conselheira da Artigo 19, uma ONG, né, em relação à liberdade de expressão. Veio o convite da Enfoque para ser palestrante. Então, vieram vários convites. Então, hoje, né, eu transito em muitos locais, né, e faço muitas coisas. Um tema recorrente nas suas palestras é o empoderamento feminino. Né? Além de ser uma representante desta bandeira do empoderamento feminino, você também é uma ativista na questão da diversidade racial. E aí você já contou episódios aí, inclusive em processos seletivos, tal, que você enfrentou racismo. Agora está na modinha, vamos dizer assim, a tal da sigla ESG. Você tem visto progressos no mundo corporativo em abrir oportunidades para mulheres, especialmente mulheres negras? Que avaliação você faz desse momento? Tem melhorado, não tem melhorado, tem avançado? Como é que você enxerga isso? Olha, Luiz Cláudio, eu vou te passar a minha visão. Né? Eu sou uma pessoa otimista por natureza, então a minha visão é otimista. Né? Óbvio. Mas você vai chamar uma pessoa pessimista, óbvio que a visão dela vai ser pessimista. Então, a minha visão é otimista. E tem muito a ver com a minha idade, né? Eu sou uma mulher de 48 anos, estou quase chegando aos 50. Então, eu faço muito um paralelo, né, de como eu vivi, né, como é que foi essa minha trajetória até aqui. Então, eu consigo ficar feliz em ver a televisão dando destaque para casos de racismo. Não fico feliz pelo ato em si, mas o fato da gente estar falando, e aí, para mim, eu defendo muito, que o final de um tabu,
né, é quando a gente começa a falar sobre. Então, assim, o início do fim de um tabu é quando a gente começa a falar sobre. Então, como eu te falei lá, acho que lá no meio da nossa conversa, eu te falando a questão do racismo, a gente não falava sobre. E o que acontecia? Todo silêncio vira um tabu. Cada vez mais ficava tabu. Então, a gente falando, enquanto estava só num grupo, tá? Só negros, só entre negros, o que vai acontecer? Vai continuar tabu. Então, o que acontece? A população toda ela está olhando, né, para a situação. Claro que tem uns que vão permanecer racistas, outros que são racistas, outros que nunca pararam para se questionar e está vendo questionamento, e está vendo, não, realmente não está certo, né? Então, eu vejo, sabe, com olhos positivos o fato da gente estar falando sobre. E a questão, né, por exemplo, hoje em dia eu estou fazendo formação, né, para conselheira de empresas. Né? Então, eu já sou conselheira de uma ONG e estou fazendo formação para conselheira de empresas, sou membro do IBGC, né? Estou no Conselheira 101, né? E são coisas que eram imagináveis antes, né? E aí eu tô na turma do Conselheira 101, nossa, acho que somos em 26, né? A maioria das mulheres ali são negras, aliás, todas são negras, né? E a maioria são CEOs. E aí, hoje inclusive, eu estava falando com uma que foi da turma anterior à minha, ela estava dizendo que teve uma pessoa que foi lá na turma, um headhunter, que estava falando assim, nossa, eu não sabia que existiam executivos negros. Então, a gente vê que está acontecendo um movimento que antes as pessoas não percebiam que existia. Né? Hoje em dia eu sei que eu sou o token, né? Fui durante muito tempo token, mas ouvi essa palavra pela primeira vez da Nina Silva, né? Que é CEO do Black Money, porque eu mesma, né, não me dava conta disso. E hoje em dia, justamente essa questão de eu ser ativista é para entender defender como é preciso a oportunidade, porque outras pessoas, assim como eu, têm capacidade, mas não têm oportunidade. Hoje em dia, eu sou chamada de como tu é inteligente, como tu é genial. O ano passado eu recebi, né, o prêmio estou ali numa revista, né, pela revista Right, foi eleita uma das 50 mais criativas do Brasil, né, junto com Lázaro Ramos, Tata Werneck, Elisa Lucinda e tal. Revista Wired, né? Isso. Então, assim, hoje em dia eu sou chamada, reconhecida, né, como uma pessoa inteligente, nossa, como tu é genial, criativa, mas eu já era, sim, só que eu, né, consegui realmente me destacar por uma oportunidade que eu tive. Né? Eu sempre coloco essa oportunidade que eu tive foi essa, né, da escola particular. Né? Não, aí eu falo, mas será que tu não teria conseguido tirar? Talvez sim, não sei. Mas essa oportunidade da escola particular, ela mudou a minha vida, essa oportunidade. Então, eu vejo que muitas pessoas têm tantas capacidades como eu tenho, e já tinha na época, mas só que eu não conseguia chegar. Né? Porque a gente tem muita dificuldade, porque, como eu falei, larga lá atrás, em último lugar. Né? Então, é realmente preciso uma oportunidade para essas pessoas que estão... Eu costumo dizer que, olha, nas favelas, nas vilas, tem inúmeras Dirlenes, mas que daqui a pouco não tiveram a oportunidade que eu tive de chegar. Então, uma questão de ser ativista hoje por essas causas, hoje em dia eu chamo de a corrente do bem, né? O bem que fizeram a mim, porque olhando para trás, né, eu fui perceber isso, Cláudio, depois que eu me tornei essa protagonista da minha vida, que ao mesmo tempo que eu me tornei protagonista, eu me tornei grata, sabe? Eu comecei a ter, nossa, quantas pessoas, né, não têm a oportunidade que eu tenho de estudar na melhor escola da cidade? Quantas pessoas não têm uma madrinha que consegue uniformes doado? Quantas pessoas não têm a oportunidade de ter, né, as amigas da minha mãe? Imagina, as amigas da mãe eram garis como ela, né, guarda municipal depois que ela passou a ser guarda, e faziam, né, vaquinha para comprar livros para mim. Né? Então, poxa, eu comecei a entender quanto eu sou uma pessoa abençoada, nos lugares certos e as coisas acontecerem, como eu estava te falando antes da questão do Top Voice, eu nem sabia o que era Top Voice. Né? Daqui a pouco chega uma premiação que é um reconhecimento, pelo meu trabalho, por realmente me colocava ali como, né, me tornei essa referência no assunto, na economia, nas finanças. A sorte até existe, mas ela precisa nos encontrar trabalhando duro. Então, eu estava trabalhando duro, a sorte me encontrou. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto essa pessoa abençoada, né, por estar realmente nos lugares certos, ter as oportunidades certas. Né? Então, quantas pessoas não têm essa oportunidade que eu tenho? Então, ser ativista, para mim, significa isso. E
tem um grande fato aí, que para mim é a minha maior motivação de hoje em dia, que eu tenho uma filha, tá? Então, assim, eu fui mãe aos 40 anos, tá? E muito do fato de que eu passei a maior parte da minha vida adulta dizendo que eu não queria ser mãe. Até que eu decidi aceitar a maternidade, mas só que isso passou pelo fato de eu entender que eu poderia fazer diferente para minha filha, porque eu não queria que a minha filha passasse pelo que eu passei. E aí você vai me levar para a última pergunta. E, aliás, ter filhos, ter uma filha, é o maior significado de empreender, né, em algo. Né? Você criar e educar alguém é uma atitude empreendedora única. Né? Só quem está nesse lugar é que sabe quão duro é criar e educar alguém. Né? Tão duro ou mais duro até do que construir um negócio, uma empresa, né? E aí, pegando esse gancho, então, da tua maternidade, da tua filha, vou te fazer uma pena, nossa última pergunta, que você também se apresenta como um agente de transformação. E eu termino te perguntando, que mundo, que legado você quer deixar para tua filha e para gerações futuras? Justamente esse mundo melhor que eu vislumbro, e tem a ver com essa minha visão otimista, tá? Eu sei que o mundo não é perfeito, às vezes, olha, uma vez eu participei de uma live que eu levei bomba de tudo que é lado, né? Nossa, tu vive no fantástico mundo de Bob, tu vive numa bolha, eu levei muita bomba, tá? Mas eu consigo ver a transformação do mundo, né? Olhar lá desde quando eu nasci, quando eu era criança, né? A minha adolescência, a minha vida adulta, eu consigo ver essa transformação e eu consigo olhar com olhos de ver a melhoria, né? Então, um exemplo, tá? Nossa, vou me emocionar aqui, porque como eu falei, eu estou escrevendo esse meu livro, né? Então eu me deparo muito com o meu passado, e ao mesmo tempo, a minha história, os momentos mais dramáticos da minha história foram os 7 anos de idade, quando eu entrei na escola, né? Que foi, como eu falei, fui rechaçada pela professora, tal, isso fez muita diferença na minha vida, e hoje a minha filha está com 7 anos. Então, e graças a Deus, é totalmente diferente o que eu vivi para que ela está vivendo. Ela é uma menina linda, coisa que toda mãe diz, ok, né? Mas não é só eu que digo. Então, assim, ela tá na escola, que as professoras, todo mundo, ai, que menina linda, que menina fofa, que não sei o que, tá. Ela se acha linda, ela adora aqueles cabelos cacheados dela. E agora, essa semana, eu recebi um folder da escola que está anunciando as matrículas para 2023, ela está estampando o folder da escola. Então, que legal, que legal. Eu vejo, né, que realmente estou fazendo um bom trabalho, né, colocando afirmações, né, na minha filha. Ao mesmo tempo, ela tem muita ciência que ela é uma menina negra, e ela é muito questionadora, como eu, tá? Ela disse, mãe, por que nos chamam de preto se a gente não é preto? Nós somos marrom. Aí eu comentei com ela, o único jeito assim, que ela mais concordou foi assim, tá, olha só, as pessoas brancas são realmente brancas? Aí mostrei uma parede branca para ela. Não. Então, eu chamo de preto nós que somos marrons. Então tá, e ela aceitou. Né? Então, ela, sabe, eu dou para ela sempre essa noção, né? A noção que nós somos descendentes de negros que vieram da África, tal, nós somos de origem africana. Toda, né, essa história eu vou dando contexto conforme o entendimento dela. E então, trazer esse mundo melhor para essa geração. Outra coisa, a questão de eu ser professora, né? Então, eu estou muito ligada com a geração Y, a geração Z, né? E eu vejo, sabe, Luiz Cláudio, nas gerações, quanto eles são muito mais afáveis e aceitam mais a diversidade, as diferenças. Aí eu não estou falando só do negro, estou falando daí do negro, da mulher, do gay, né, do PCD, né, estou falando da pessoa com mais idade, estou falando de todas as diversidades. O quanto realmente, né, as gerações, a geração atual, vamos falar da geração Z, a geração atual, né, eles têm essa tendência a já aceitar o diferente, né, de uma maneira mais forte e, inclusive, defender. Quando eles veem, né, uma pessoa diferente sendo, né, rechaçada, tal, eles vão lá e questionam o outro. Então, outro exemplo, né, também utilizando a minha filha foi alvo de racismo aos 3 anos de idade.
na escola que ela estava, uma escola também particular, uma escola infantil, e eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo quando que as professoras me chamaram, me contaram, mas só que elas já tinham tomado atitudes, né? Elas notaram que a Joana estava sendo excluída de brincadeiras com uma determinada criança. E aí foram perguntar para a criança, e a criança disse, porque a Joana é preta. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram os pais dessa criança, né, que fez esse ato, explicaram que ali era uma escola, inclusive, é uma escola até inclusiva, né, que eles têm PCDs, né, crianças com problemáticas, enfim, né, uma escola realmente muito acolhedora. E começaram a trabalhar dentro da escola, adotaram o livro da Positivo, que tem uma maneira de, tanto nos livros desse da Positivo, eles retratam ali o negro, o branco, o índio, o oriental, eles retratam, né, todas as pessoas, né, e começaram a trabalhar fortemente essas diferenças. Depois disso que eles me chamaram na escola e me contaram o episódio. Tá? Então, é mais uma prova de que tem um avanço muito grande no mundo. Né? Então, assim, eu com 7 anos, né, eu fui registrada para a minha professora de primeiro ano. Então, o que acontece? Depois que a professora começava a me destratar, todos os outros alunos acharam por bem que eles poderiam fazer o mesmo. Claro, é óbvio. Né? Então, já veio essa grande diferença, né? E a gente vê que a geração Z, já a Y, né, e chegando a Z, eles têm, né, essa tendência a realmente abraçar muito mais os diferentes. Então, isso que me faz entender que realmente eu estou agindo, né, sendo esse agente de transformação e está dando certo, sabe? Entendo, assim, cada vez quando a gente fala mais da importância, né, do diferente, a gente vê ações afirmativas, né, como eu te falei, essa que eu estou participando, de formação de conselho, né, a gente vê, nas minhas palestras, porque eu uno, o que acontece? Eu uno muitos temas, tá? Então, eu falo de diversidade e inclusão, eu vou trazer a economia junto, óbvio, né? Então, a diferença é assunto econômico, inclusive, né? Então, eu trago a importância da diversidade para a economia. Então, se os empresários hoje, tá, eles continuarem com a mesma mentalidade que eles tinham nos anos 80, 90, né, continuar fazendo propaganda, né, só para o homem branco, hétero de 25 anos, nossa, eu não vou ter mais, né, tanto esse público para trabalhar e nem para consumir. Porque a pirâmide etária do Brasil está mudando, né, a cor do Brasil está mudando, o Brasil ele se conscientizou, né, que é o país mais miscigenado, desculpa, tá falhando aqui as palavras, que é o país mais miscigenado do mundo, né? Houve essa conscientização, né, a gente vê que a grande massa brasileira consegue ter, inclusive na minha entrevista, eu participei de uma entrevista do Jornal Nacional, né, que aumentar o número das pessoas que se declaram, né, negros, né, pretos e pardos no Brasil, e a relação de brancos está diminuindo. Por quê? Porque as pessoas conseguem se aceitar mais, né? Como que há 20 anos atrás, ser preto era feio. Eu sou uma pessoa, eu tenho na minha certidão de nascimento escrito preto, da cor preta. Não era um dos motivos de piada também. Né? Então, quem tinha escrito pardo se sentia, não, eu não sou negro. Né? Então, hoje em dia, as pessoas, elas conseguem se identificar, não, eu sou negro, ok. Né? Então, tem todo um contexto ali, né, de se afirmar. Né? Então, o mundo mudou. E aí, quando a gente está falando em mundo, a gente está falando em economia, porque economia é o mundo. Então, é importante demais que as empresas se ajustem, né? E aí, trazendo o ESG, né? A gente tem o S do ESG, é o social. E o social, o que é? É isso. Né? Então, quando eu falo de social, eu estou falando de pessoas, né, entendendo que hoje em dia não basta uma... que era o ideal de uma empresa sustentável, antigamente? Eu estou falando antigamente, lá nos anos 90, né? Era gerar resultado econômico. Hoje em dia, não basta simplesmente uma empresa gerar resultado econômico. Ela tem que ter o tripé da sustentabilidade, que é ser economicamente viável, né, ambientalmente responsável, socialmente includente. Né, ela incluir as pessoas. E aí, eu tenho, né, a B3, que está lançando ali como é que eu dizer? Que tem uma cláusula ali de representatividade, inclusive está em votação, né? Como é que eles vão fiscalizar isso, né? Para a empresa colocar capital na B3, tem que ter
né, uma representatividade em conselhos, inclusive, né? Já a Nasdaq e a Bolsa de Nova York já tem, no Oscar, por exemplo, até 2024, os filmes para participar de melhor filme tem que, né, ter diversidade nesse filme, nos filmes, né? A gente vê, por exemplo, a Mattel, né, a empresa da Barbie. Por que a Mattel lançou uma coleção de diversidade que tem Barbie branca, negra, cadeirante, né, que tu consegue ver traços de homossexualidade nas Barbies? Enfim, porque as empresas veem que elas estão perdendo mercado, né? Os movimentos de representatividade, como Black Money, Pink Money, economia prateada, cada vez mais crescem, né? E as pessoas estão entendendo, não, se não me representa, eu não consumo. E o que acontece nesse não consumo? Porque já tem opções. Antigamente, a gente está falando de 20, 30 anos, não tinha opções, né? Se eu fosse dizer, olha, se não me representa, eu não consumo, eu não vou consumir nada, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa linha de alternativos, né? Então, tem um movimento Black Money que está aí, eu poderia muito bem, né, viver só consumindo produtos pretos de afroempreendedores. Então, são movimentos que cada vez mais crescem, e a economia, o que é economia? Bom, eu preciso me ajustar ao que está acontecendo no mundo, né? Então, é um movimento que cada vez mais cresce, e eu preciso estar ali. Então, eu costumo dizer que é pensar, né, ESG, pensar no social, que é diversidade, é pensar sustentabilidade e continuidade dos negócios. Né? Pensar que, assim, as competências que me trouxeram até aqui não são suficientes para me levar adiante. Né? Eu preciso pensar, olhar além para fazer com que realmente a minha empresa continue. Muito bom. Se hoje a gente enxerga todo esse movimento e essa transformação de visão na sociedade, é por causa de pessoas, de líderes, de ativistas como vocês, né, como você, que se colocaram, né, no mundo, se colocaram nesse lugar e tiveram a coragem de compartilhar histórias de vida como a sua, né? Então a gente só tem a agradecer, uma gratidão enorme, porque não deve ser fácil, né, contar toda essa história, relembrar todos esses momentos, o bullying, o racismo que você sofreu, né, mas também a gente olha com muita alegria, né, onde, né, você ter chegado a Paris, né, ter chegado à Torre Eiffel. Então, obrigado por compartilhar a sua história com a gente, obrigado por ser essa ativista que está ajudando nesse processo nesse processo de transformação social. E eu sou como você, eu sou otimista, eu enxergo um mundo melhor. Eu tenho uma filha de 22 anos, e eu vejo isso que você enxerga na geração Z. Eu acho que essa geração, nesse aspecto, em particular, da diversidade, do respeito ao próximo, né, e para fechar com, né, praticantes da filosofia Ubuntu, e não Ubuntu, né? Não, pode ser Ubuntu, tem muita gente que fala Ubuntu. Eu acho que eles estão muito mais próximos dessa filosofia do que o mundo já esteve, né? Então, muitíssimo obrigado por sua entrevista, por compartilhar sua história com a gente, e vamos seguir conectados e trocando figurinhas, tá bom? Com certeza, Luiz Cláudio, muito, muito obrigada, né? E Ubuntu para ti e para todos nós. Para todos nós. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor